Essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Quais são os custos adicionais que eu tenho fora a entrada da casa? E isso nós chamamos de closing costs. E eu vou explicar isso para vocês agora. Olá, o meu nome é Desirê e eu ajudo as pessoas a se tornarem investidores em real estate. Eu estou aqui para explicar para você sobre closing costs. Primeiramente, disclosure, eu não sou lender, eu não sou mortgage broker, então isso não é financial advice, isso é apenas para conhecimento de vocês, conhecimento geral de vocês. Não vou dar nada muito específico porque não é a minha área. Mas quando vocês conversarem com a pessoa que vai fazer o mortgage de vocês, ele vai explicar muito melhor como que isso funciona. Eu só gosto que vocês tenham uma ideia geral de como que funciona o processo. Closing cost, tipicamente entre 2% e 3% do valor da casa é o que vocês vão gastar de closing costs. E o que tem envolvido nesses custos? São duas coisas diferentes. Os closing costs que vão vir todos do lender e os outros closing costs que quem vai calcular é o attorney de vocês, que se chama prepaid ou pré-pagos. Então vamos lá. O que vem do lender? Vocês vão ter, quando checa o crédito de vocês, existe um custo, né? Todas as vezes que checa, vocês vão pagar sobre isso. Vocês vão pagar sobre o plot plan. O que é o plot plan? Alguém vai lá fazer a medida do terreno para ver se está tudo certo com a escritura de vocês. Vocês vão pagar pelo appraisal. O que é o appraisal? O banco vai lá na casa e faz uma avaliação de quanto que a casa vale. Por quê? Se vocês estiverem comprando uma casa de 300 mil, o banco não vai emprestar 400 mil para vocês. Eles vão emprestar 300 mil, porque se eles tiverem que pegar essa casa de volta, eles nunca mais vão ver esses 100 mil dólares de diferença que eles te emprestaram a mais. Então, a casa tem que passar por uma avaliação do banco, que se chama appraisal, e isso é parte dos closing costs de vocês. Origination fee, que é normalmente cobrado pelo banco, né, que são as taxas de originar o file de vocês. Advogado, vocês têm que pagar obrigatoriamente, Massachusetts, vocês têm que ter um advogado. Quem compra tem um e quem vende tem outro. Vocês têm que pagar o advogado de vocês. Pagar as taxas envolvidas com title search. O que é isso? O advogado de vocês vai procurar todas as escrituras que já tiveram da casa para ver se não existe nenhum problema ali. O que seria um problema? Vai que tem alguma coisa escrita que não permitiria que a casa fosse transferida para um terceiro. Isso seria um problema. Então, o advogado vai checar se está tudo ok. A casa pode ser transferida por teu nome de forma segura e depois tu pode transferir a casa de forma segura também. Fora isso, muito importante, que se chama title insurance. E o que é isso, né? E muitas pessoas desconhecem para que serve. Lembra-se que nem sempre existiu computador e escanear e tudo tecnológico. Existia uma época que você fazia um papelzinho e transferia a sua casa. Pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, que alguém transferiu uma casa para um terceiro que ninguém nunca soube, e aí esse original transferiu para outro também, e esse outro está fazendo todas essas transferências até hoje que chegou em ti. E esse papelzinho, que nunca ninguém viu e não está em lugar nenhum, ele existe. Legalmente ele existe. Se tu tem um title insurance, se isso aqui virar um problema, o teu title insurance ele vai cobrir isso daqui, né? Se existir um problema que vai afetar a tua propriedade da casa, esse seguro ele serve para isso. É barato? Não. Ele é de acordo com o valor da casa. Eu não vou dizer números, porque realmente eu não trabalho nessa área e eu não sei. Mas se eu soubesse, não diria. Mas não é muito barato, é normalmente vocês não querem correr esse risco e, principalmente,
quem está emprestando dinheiro para vocês, que é o banco, não quer correr esse risco. Então, eles vão te obrigar a fazer isso daí. Os pré-pagos, o que são isso? 1 ano de seguro que vocês pagam na frente da casa. 1 ano de taxes, real estate taxes, que vocês pagam na casa na frente. E vocês pagam proporcional também, se o seller já pagou alguma coisa, porque os taxes aqui não são mês a mês, né? Então, às vezes, existe um proporcional que eles pagaram que vocês têm que devolver, mas fora isso, vocês pagam 1 ano na frente. Por quê? Quando vocês devem, existem uma ordem de cobradores que podem acessar os bens de vocês. O banco não é o primeiro. Obviamente que o primeiro é quem recebe os taxes de vocês. O governo sempre vai estar na frente para receber. Então, o que acontece? Não é de interesse do banco que vocês estejam devendo mortgage e os taxes, e vocês não estejam pagando o governo, e o governo vai lá e pegue a casa de vocês para leiloar e pagar as dívidas, e o banco ficou aqui, ó, sem ver nada. Então, não é de interesse deles. Para proteger o banco, vocês pagam 1 ano na frente, porque aí o banco continua tendo a prioridade, porque até eles tirar a casa de vocês quando vocês não estão pagando, não vai passar esse tempo para dar o direito para quem vocês estão devendo os taxas, tirarem a casa de vocês. Então, vai ser uma proteção do banco, vocês têm que pagar esses 1 ano adiantado, tanto de insurance quanto de tax. E isso fica numa que a gente chama escrow account, que serve só apenas para essa finalidade. A conta de água, que dependendo, né? Isso depende muito da cidade. Fato interessante, em Auburn é uma taxa fixa de água, então eles não leem quanto que tu gastou de água. Independente se mora uma pessoa lá ou 20, a taxa de água é a mesma para a propriedade. Então, o que acontece? Normalmente, quando vai vender a casa, a gente marca uma data que eles vão lá, ler a água e o proprietário vai pagar até aquilo ali. Mas, por exemplo, em Auburn, né, que você paga de 6 em 6 meses, essa taxa fixa, talvez você tenha que pagar proporcional para o seller também. Óleo, às vezes, ficou óleo lá, você tem que pagar também proporcional para o seller do que está lá. Tem algumas outras taxas de transferência, de registro, taxas municipais, vocês têm que pagar. Alguns tipos de financiamento, que não é muito comum, pedem que vocês paguem alguns meses de mortgage adiantado também, que é um pré-pago de mortgage. Não é muito comum acontecer, mas pode acontecer. Claro que, dependendo da cidade de onde vocês compram, esse closing cost ele pode variar, porque cada cidade tem sua especificidade que pode mudar, né? E cada propriedade também, porque se vocês veem, algumas vão ter óleo, a maioria delas hoje não tem. Tem essa questão da água, então às vezes, dependendo da propriedade, vai ser uma coisa diferente. Mas isso é para vocês terem uma ideia geral do que vocês pagam nos closing costs. Lembrem que a home inspection de vocês é outro custo que sai do bolso de vocês. Ele não faz parte de closing costs, a gente não conta ele como closing costs, mas é algo que vocês pagam, né? Vocês têm a oferta aceita, vocês têm 7 dias para fazer a inspeção. A inspeção vocês têm que contratar alguém, um profissional qualificado, licenciado para fazer a inspeção, que ele vai ver tudo se tem algum problema na casa e ele vai fazer toda essa análise para vocês. Isso sai do bolso de vocês também. Claro, depende do tamanho da casa, do tipo da casa, né? Se tinha uma família, 2 famílias, é um cômodo. Depende de, por exemplo, se a casa tem basement, se tem 2, 3 andares, tudo isso faz diferença no preço que eles dão para vocês. E depende também o que vocês vão pedir que o Home Inspector faça, né? Que ele faça só a inspeção geral, que faça a inspeção de pest, que faça a inspeção de gás radon. Tem uma série de coisas que vocês podem escolher que se faça na casa. Então, assim, esse é um outro custo. Então, vocês teriam entrada, closing costs e a home inspection. Aí tem aquilo, né? Vocês vão querer reformar. Tudo é custo nessa vida, né? Mas, basicamente, isso aqui que vocês têm que considerar quando vocês estão se preparando para comprar a casa. Por que eu digo isso? Isso aqui
pelo menos a entrada e os closing costs, tem que estar na conta de vocês. Então, isso é muito importante que você saiba. Vocês têm que se preparar mentalmente, financeiramente, para esses valores e eles têm que estar numa conta bancária. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo mais uma vez. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, o contato está aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo.